Doutor Alexandre, nas últimas semanas, o meio jurídico foi, digamos assim, surpreendido, talvez, por uma decisão que, rodou os noticiários por aí, que foi a decisão de condenação da empresa conhecida, sobre colchões Ortobon, um processo que foi movido pelo Ministério Público por discriminação, uma ação civil coletiva, e em razão disso a empresa foi condenada por só ter gerentes ocupando cargos que seriam homens, em uma das unidades da Ortobon. Mas chama atenção, de fato, algo que foi inclusive apontado pela própria petição inicial, de que não existe nenhuma norma jurídica que coloque essa obrigação para a empresa, que mostra que talvez uma tendência aí do judiciário de que, embora a gente já esteja discutindo novas leis, a NR1 e outros projetos de lei que estão impondo mais obrigações às empresas, mostra que o judiciário está buscando condenações até mesmo fora da legislação. Então, o que o senhor poderia nos dizer sobre essa decisão? Então, André, é curioso. Esse caso é um caso que ocorreu em Arapongas, minha terra, Eu fui criado lá. Nascido em Londrina, criado em Arapongas, e é curioso esse fato, porque, como a gente já falou em vídeos passados sobre a NR1 e o fim da jornada 6x1 também, que são normas regulamentares e legislações que vêm trazer problemas gerenciais e de gestão para as empresas. Essa decisão, que já foi transitada em julgado, já passou pelo TST, chama muita atenção. E você abordou no começo da sua pergunta exatamente, e eu vou ler literalmente aqui, o que diz a petição inicial do Ministério Público do Trabalho nessa ação civil pública. Conquanto se entenda que o ideal seria a ocupação equitativa e igualitária de cargos de chefia entre homens e mulheres, é fato que, por ora, não existe norma jurídica específica estabelecendo parâmetros para corrigir essa disparidade nas relações de trabalho. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação suscitando que há uma discriminação contra as mulheres, pede para que a reclamada Colchões Ortobon contrate 30% de mulheres na chefia, mas admite que não existe norma legal, legislação que ampare esse pedido formulado pelo Ministério Público. E aí o Ministério Público traz uma legislação para que seja aplicada por analogia. Qual a legislação? A Lei 9.504 de 97, que trata sobre o percentual de candidatas mulheres nas eleições municipais, estaduais e federais. Mas, ora, fazer uma analogia de uma empresa privada para um partido político que recebe dinheiro público e que vai colocar os seus candidatos num pleito eleitoral são situações diametralmente opostas e que não se confundem, e que essa analogia não pode, em hipótese alguma, ser feita. Até porque nós estamos falando, na questão dos partidos políticos, de uma representatividade do povo. E aí sim, eu entendo que há a necessidade de que as mulheres estejam a nos representar a sociedade, os anseios, os desejos da mulher, quer seja na questão legislativa, quer seja na questão executiva também. É importante que nós tenhamos mulheres no legislativo e no executivo e que promovam legislações que sejam justas. Mas aqui não. E aqui é um detalhe, doutor André, porque eu fui pesquisar, e eu li a inicial, inclusive, a sentença, eu fui pesquisar, a Ortobon tem uma CEO mulher. Então, veja, se há discriminação, como é contra mulheres,
como é que a Ortobon tem uma CEO, um cargo de chefia geral, como mulher? E um detalhe, né? Depois de vários anos, a empresa sendo administrada pela família, quando ocorre uma transição, tirando a administração da família para buscar um CEO, busca uma CEO mulher. Então é a primeira administradora da Ortobon que não é família. Então, se houvesse uma discriminação efetiva, não teria contratado uma CEO mulher. Então, é um risco muito sério que as empresas têm, porque a sentença confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná e confirmada no TST determinou que, num primeiro momento, a empresa tenha 20% de mulheres em cargo de chefia, passando, determinado lapso temporal, 365 dias, um ano, né, ou 720 dias, agora não me recordo, para 30%, com uma multa de R$10.000 por mês de atraso, além da condenação por dano moral coletivo, que foi de 300 mil. Não é multa. Tem muita gente falando de multa. Não, é dano moral coletivo, cujo dinheiro não vai para as mulheres. Exato. Esse é um outro detalhe. Mas a empresa ela está sendo obrigada a criar um programa de inclusão de mulher no cargo de chefia. Aí é uma coisa curiosa, porque eu sei que a Ortobon não tem esse viés de discriminação. E mais, uma empresa que tenha um viés discriminatório e que não contrate mulher, mesmo sendo competente, é uma autodestruição. Não entendo que o fato de não existir mulher no cargo de chefia naquela unidade em Arapongas seja algo discriminatório. A discriminação contra mulheres, contra homossexuais, contra negros, isso é algo que deve ser absolutamente repelida e absolutamente punida pelo judiciário. Não se trata de passar pano por uma atitude discriminatória. Mas nesse caso, não entendo que haja nenhuma discriminação. E um grande problema é quem tem que provar que há discriminação, nesse caso, é o Ministério Público do Trabalho. E não provou. E ganhou a ação. E aí uma reflexão. Será que a mulher que vai ser alçada ao cargo de chefia vai estar feliz? Vai trabalhar com tranquilidade? Será que todos os seus subordinados não vão olhar para ela e vão falar, tá aí por conta dessa cota que foi exigida foi solicitada pelo Ministério Público do Trabalho e houve uma decisão do Judiciário nesse sentido para completar uma cota que não tem amparo legal? E aí a gente pode falar de decisões com viés cognitivo e de várias e várias decisões que a gente vem vendo nos últimos anos, várias decisões que não chegam na imprensa, no conhecimento de todos, mas as que chegam, por exemplo, o caso do Jairinho, do homicídio, que o Tribunal de Júri condenou e a juíza deu perdão para a mulher, tratando sobre um caso de misoginia. Quer dizer, não faz sentido, rasga-se a lei penal, o Código Penal, a soberana decisão do Tribunal de Júri, por um viés absolutamente cognitivo. Quer dizer, a gente não pode ficar na utopia e no ideal de que os tribunais, os julgadores vão ser totalmente imparciais. Isso não existe. Isso é ilusório, é utópico, né? Mas tampouco a gente pode admitir que uma decisão tenha um viés cognitivo dessa natureza que tem nessa ação, na ação do Jairinho, na ação da família do ensino domiciliar, que foi condenado a 50 dias de reclusão. É óbvio que a experiência que a gente tem, o nosso viés ideológico, ele pesa um pouco nas nossas decisões cotidianas, filosoficamente falando, e vai pesar nas decisões judiciais. Mas
decidir sem respaldo legal, somente por meio de um viés cognitivo e ideológico, que, no meu ponto de vista, aconteceu aqui, é algo extremamente perigoso e que nós estamos vendo de forma recorrente nos tribunais. E nós, advogados, num caso como esse, a gente não tem muito o que fazer, porque já queriam condenar e condenaram. Mas a gente tem que criar alternativas para isso, né? Produzir todas as provas que são necessárias e ainda assim corre o risco de ter uma decisão contrária aos interesses do nosso cliente, sem base legal ou constitucional, e isso cria precedentes absolutamente perigosos, porque se essa moda pega, as empresas vão ter um ônus cada vez maior e vai ficar insustentável empreender aqui no Brasil. O senhor fala bastante de agir de forma preventiva, né? Então, diversos vídeos que a gente gravou aqui vão nessa linha de como os empresários precisam ter essa visão já antecipando eventuais problemas, assim, prevenção e ter tudo bem documentado. Eu fico imaginando uma situação dessas, assim, que normalmente o que se usa para fazer essa prevenção são de fato as exigências da lei, para ver se não, está de acordo com a NR1, está de acordo com a lei, está de acordo com isso, está de acordo com aquilo. Acho que isso mostra que cada vez mais esse checklist, por assim dizer, padrão ali da lei, ele não é suficiente. E aqui, claro, vale perfeitamente a crítica de ter chegado a esse ponto, mas é interessante a gente pensar, olhar até para o jurídico das empresas, né? O que o jurídico pode fazer nesses casos, né? Imagino que, não me ocorre que que tivesse, por exemplo, num processo seletivo ali da empresa, de fato algo discriminatório, que a pessoa colocava ali, não aceitamos mulheres, não ficou provado nada disso. Mesmo assim, né, ainda que não tenha nada objetivamente discriminatório, uma vez que o Judiciário, o Ministério Público pode observar ali algumas minúcias, imagino que o jurídico deva orientar e ter uma visão cada vez mais ampla, cada vez mais protetiva em relação a todas essas partes da empresa. Excelente pergunta, doutor. Veja, diante desse caso, e eu entendo que possa ser uma tendência de se alastrar ao longo de todo o país uma ação dessa natureza, o pessoal que está nos assistindo e as empresas que eu advogo especificamente, eu colocaria um fluxo dentro do RH, especificamente com relação ao processo seletivo, né? E um programa, né, muito claro de ascensão, de promoção interna, né? Seleção de candidatos externa, mas a interna também na questão de promoção, com critérios muito objetivos e valendo para todos. Repito, não há na legislação do nosso país, da legislação pátria, nenhum percentual mínimo de mulheres para ocupar cargo de chefia nas empresas. Isso espero que nunca tenha, porque as mulheres elas devem ascender profissionalmente pelo mérito, não por cotas. E tem mulheres muito, muito competentes, inclusive aqui no escritório, né, que ocupam cargo de chefia, muito competentes. Mas o que eu orientaria é critérios muito objetivos, né? Um programa eventualmente de qualificação para as mulheres ascenderem a cargos de chefia. O que a gente vê, vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, tem cotas para PCD, cotas e cotas para menor aprendiz. Especificamente de PCD, uma empresa de prestação de serviço que participa de licitação, por exemplo,
limpeza e conservação ou vigilância, tem muita dificuldade de contratar PCD. O que se faz? Minha orientação: faça uma publicação de contratação de PCD, dessa tentativa, prove essa tentativa de contratação de PCD para que não sofra uma ação do Ministério Público do Trabalho, de uma ação civil pública, exatamente porque não tem coberta a cota legal. Para a mulher, guardadas as devidas proporções, tem que ser o mesmo. A gente está buscando cargo de chefia de mulher, muito embora não tenha nada na legislação que especifique sobre isso. Então, essa situação preventiva, jurídico e RH, num processo seletivo interno ou externo, é fundamental.